Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Desde o momento que decidimos estar aqui hoje e comparecer, a espiritualidade já preparou o ambiente para receber cada um de nós. Já deixou tudo harmonizado, preparado, para que cada um receba aquilo de que necessita. E por isso, devemos prestar o nosso agradecimento. Então, convido todos a uma prece. Aqueles que se sentirem à vontade, pode fechar os olhos, mas não é obrigatório. Vamos agradecer. Pai, de infinita bondade, tão misericordioso, que nos dá a oportunidade de estar aqui, de termos levantado, de termos aproveitado este dia. Agradecemos por todos os benefícios que recebemos, Pai, por todas as graças que nos envolvem e que nos fazem estar aqui. Que possamos aproveitar cada momento, cada oportunidade de crescimento, de aprendizagem. Que assim seja, graças a Deus. Para a palestra de hoje, que será ministrada pela nossa companheira Miriam, o tema será Nosso Relacionamento com a Morte, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 10, de Leon Denis. Seja feliz, Miriam. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com essa oportunidade que essa casa nos dá de nos reunirmos. E já dizia, nosso irmão, Jesus, quando um ou mais se reúne em nome dele, ele está com a gente, A Tânia comentou de como essa casa é preparada para nos receber, o quanto os nossos amigos espirituais nos fortalecem, não só para chegar aqui, mas para dar a nós a nutrição de que a gente necessita. Então, que a gente realmente abra o nosso coração, abra bem, expanda bem esse coração para receber a fartura, a caridade imensa que está posta aqui de energia, para que a gente possa se equilibrar, para que a gente possa ficar bem. Especialmente para falar de um tema tão simpático. Quando ela anunciou o tema aqui, eu vi que o pessoal já mexeu na cadeira, E eu quero, ao invés de a gente entrar diretamente na conversa, eu quero que vocês pensem um pouquinho no dia, que ontem foi noite. Eu não sei se tinha estrela, confesso para vocês que eu não olhei. Tinha estrelas ontem? As estrelas estavam lá no céu, e de repente chegou o dia. Nós estamos no inverno, e é uma época em que normalmente as sementes estão lá esperando ainda para frutificar e para florescer. Essa plantinha aqui, ela está se alimentando da terra, daqui a pouco ela vai morrer, mas ela vai deixar sementes para florescer. Estou convidando vocês a pensar que em tudo do nosso entorno tem mudança, renovação. Não há nada que se coloque, e estou falando só do nosso planeta, que não signifique nascimento e morte. Nós, pequenininho lá, um bichinho pititico dentro da barriga da nossa mãe, estávamos felizes lá, não estávamos? Todo mundo falou, útero materno, que coisa boa, voltar ao útero materno. Então, a gente está no útero da nossa mãe, aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a crescer, não é? A gente cresce na barriga da mãe e começa a ficar o quê dentro da barriga da mãe? Incômodo, gente. Pensa, fica apertado, porque a gente está grande. E a gente, por dom de Deus, escolhe morrer como feto para nascer como um bebê. Por quê? Porque é da lei da vida. E aí, depois, quando a gente é bebê, a gente morre para o bebê e nasce para a criança. Morre para a criança e nasce para o adolescente. E assim é sucessivamente em tudo que a gente for observar na natureza. E eu estou falando das coisas que estão do lado de fora,
estou falando da criança crescer, estou falando das plantas, estou falando da natureza, estou falando das estações do ano, das estrelas que a gente viu no céu, né? Ontem a nossa amiga viu as estrelas no céu. Aquela estrela que você viu no céu ontem, você sabe que ela não está lá hoje, né? Não estava lá ontem. Ela é só brilho de alguém que já morreu há anos e anos-luz. Aquela estrela que você oferece para sua namorada, gente, já morreu faz tempo aquela estrela. Né? Quando chega aqui para a nossa observação, ela já se foi. Então, a natureza, todo o tempo, está nos demonstrando que vida e morte estão convivendo na mais absoluta harmonia. E esta é a grande riqueza da vida, ou da morte, se vocês preferirem. Isso que a gente está observando do lado de fora, a gente observa do lado de dentro também. Eu estou falando dentro dessa carapaça que a gente veste aqui e deste corpo. Diz que nós temos, eu vou esquecer os números aqui, mas diz que nós temos, em média, o corpo humano tem 10 trilhões de células. E que essas células todas elas vão se renovando, algumas vão morrendo e outras vão se renovando, mas numa velocidade que a gente não se dá conta. Eu me dei conta quando eu fui ler um pouquinho para a gente conversar. Diz que um adulto, normalmente, ele produz 300 milhões por minuto de células. 432 bilhões em 24 horas. O nosso organismo está reproduzindo, algumas estão morrendo e algumas estão nascendo. Os conjuntos aqui epiteliais, sei lá, da nossa pele, né? Por exemplo, a parte interna do nosso estômago, a cada 2 a 5 dias, toda a parede, o revestimento do nosso estômago se transforma. Vocês sabiam disso? Por exemplo, a pele do corpo humano, de 15 a 30 dias, a depender da idade, ela se renova completamente do ponto de vista celular. Há, inclusive, células dentro do nosso organismo que se programam, sabe para quê? Para morrer, porque elas perceberam que elas não têm mais função. Tem até um nome aqui na biologia, que eu não vou lembrar, mas elas fazem lá um trabalho do seguinte, olha, já deu para mim aqui, eu preciso abrir espaço para outras coisas que estão chegando. E mais, as células são tão maravilhosas, né, que, por exemplo, as células do cordão umbilical são capazes de cuidar, eu posso retirar células de lá e elas são capazes de tratar mais de 80 doenças. Quer dizer, elas são multifuncionais. Eu tiro elas de um lugar e coloco elas no outro lugar para tratar de algum tipo de doença. Tudo isso é o quê? É renascimento e é morte. Até algumas células, chamadas os neutrófilos, lá, o que eles fazem no nosso organismo? Quando alguma infecção vai nos atacar, uma bactéria vai atacar o nosso organismo, esses elementos aqui, esses neutrófilos, o que eles fazem? Eles atacam a bactéria, mas eles morrem junto. Então, pela vida do conjunto, ele diz, eu topo ir para o sacrifício. Porque a compreensão que ele tem que morrer naquele momento significa renovação, significa vida. O nosso organismo é a resposta direta da importância do morrer todos os dias. Eu estou dizendo isso para vocês, né, e comecei falando sobre isso, para que a gente tire a morte da nossa cabeça como aquele lugar lúgubre, sabe? Aquele lugar terrível que a gente não deve chegar. Primeira coisa é o seguinte, nós convivemos todos os dias com a morte. Para quê? Para viver. Né? Na lápide do Allan Kardec está lá. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Foi a frase que ele escolheu para estar na lápide enfim, de onde ele está lá enterrado. Veja que ele está dizendo o seguinte, morte, vida, renascimento é o quê? É a lei. Que lei é essa? Lei divina, a lei de Deus. Há algo errado na lei de Deus? Teria Deus criado, dentro da criação, um movimento, algo que não fosse pela perfeição e pela beleza? Alguém duvida disso? Alguém acha que Deus faria algo assim? Por que ele traria para nós o elemento da morte, se ela não fosse um elemento vivo para o nosso crescimento? Se ela não fosse um elemento fundamental para quê? Para o progredir sempre, como disse Allan Kardec. Esta é a lei. Eu tenho que nascer, e eu tenho que morrer, e eu tenho que renascer para progredir sempre.
A gente podia terminar a nossa palestra aqui, a nossa conversa aqui. Se a gente se nós fôssemos capazes de apreender, né, a amplitude que significa essa fala da lápide de Allan Kardec. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Então, nós estamos falando de leis divinas, nós estamos falando que esses processos são os processos naturais. Eu até ia citar um exemplo que eu achei muito bonito. Eu já sempre estou falando dos exemplos de trabalho que eu tenho, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Então, eu trabalho com questões ambientais, questões sociais, e eu tive em campo outro dia, numa região do Piauí, um cliente tinha cometido um crime, digamos, um crime ambiental. E aí ele tinha assoreado um rio, encheu de areia o rio. E era um lugar onde tinham muitos buritis, sabe? Uma planta grande, nativa lá da região do Nordeste. E os buritis, eles precisam da umidade. Sem a umidade, eles morrem. E eu fui visitar com um biólogo, andar pela margem desse rio que estava cheio de areia, e eu vi que tinha alguns buritis que estavam todos mortinhos. Você viu que as plantinhas estavam secas já. Só que eles estavam com os cachos cheios de sementes. Passei num dia. No dia seguinte, aquelas sementes estavam todas no chão. E eu falei para o biólogo, peraí, esse buriti não está morto, né? Ele jogou as sementes dele, ele falou, pois é, ele sabe que ele vai morrer. E como ele sabe que ele vai morrer, ele faz o esforço último de jogar as sementes que ele consegue produzir para o solo, para que a vida renasça. Eu fiquei olhando para o biólogo me contando aquilo. Então, assim, para mim, esse é o exemplo mais vivo do apelo que todos nós temos pela vida. Né? Imagina um pé de buriti descobrir, vou morrer? Tudo bem, vou morrer, mas aqui eu vou deixar plantado uma semente. Acho que esse esforço é o esforço que a gente tem que pensar quando alguns processos de vida e morte estão acontecendo na nossa vida. Mas vamos avançar aqui. Por que, afinal, a gente, então, tem medo da morte? Se é um processo natural, vocês estão dizendo aí que está tudo certo, está tudo bem, por que a gente tem medo? Por que a gente diz, passa depois, estou compreendi, mas dá para esperar um pouquinho, quero ver meu filhinho crescer, meu neto, etc. Não é assim? Estava conversando lá cadê ele? Não está aqui mais, não vi ele. A gente estava lá na sala com a Áurea e falou, não, lá em cima deixa para depois, ainda preciso cuidar de umas coisas aqui, etc, etc. Não é isso? A gente está sempre fazendo esse adiante. Por que a gente tem medo? E tem alguns motivos, digamos assim, que nos leva a essa coisa do medo. Primeiro, tem um pouco a ver com as religiões. Muitas das religiões, eu venho de origem católica, muitas das religiões, não são só as católicas, trazem a ideia, né, de que morreu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Eles não acreditam em reencarnação. Eles não acham que a gente vai ter uma outra oportunidade. Então, se você foi bonzinho, você vai para o céu. Se você for malvado, você vai para o inferno. Pior, você ama o seu marido foi mal, vai para o inferno. E aí você, boazinha, foi para o céu, nunca mais você vai reencontrar essa pessoa. Nunca mais você vai reencontrar o seu círculo de pessoas com as quais você convivia e você tinha algum laço afetivo. Então, a ideia de que você não tem a possibilidade de progredir, que você se estagna e você vai para um canto ou para o outro, é uma coisa que nos atemoriza. Há também, e a gente está num planeta, e a gente está num estágio evolutivo, onde a matéria predomina, né? A gente veste essa roupa, eu gosto sempre de lembrar que o nosso corpo, fiel escudeiro, está sempre conosco, mas é uma roupagem. A gente pega ela emprestado quando a gente vem para cá, né, para o planeta, a gente põe aqui esse corpinho, vamos fazer as nossas tarefas, ele tem um tempo de validade para as tarefas que ele veio fazer, ele tem alguns defeitinhos de fábrica, porque a gente fez os defeitinhos nas outras vidas que a gente teve, ele tem algumas habilidades que é para você poder fazer as suas tarefas, né? Cada qual tem somos únicos, né? Filhos do mesmo pai, mas únicos. Enfim, a gente veste isso aqui e este corpo ele nos limita em algumas coisas, nos dá muitas possibilidades, se a gente souber usá-lo com sabedoria, mas ele nos limita um pouco a visão. A gente se esquece que ele é uma roupa só. Ele é tão confortável, ele é tão aderente ao nosso perispírito, ao nosso espírito, que a gente acha que a gente é isso. Né? E os materialistas, aqueles que não têm nenhum credo, aqueles que não creem em nada, eles acham que isso aqui, de fato, acaba. E quando essa roupagem desgasta, você joga fora e o nada é que se coloca.
E a ideia do nada existir, e a ideia de não ter progresso, e a ideia de você não ter um porvir, e a ideia de que isso aqui acaba quando eu vou embora, eu acho que é um elemento, né? E dentro aqui da passagem do livro do Denis, ele fala muito disso. Né? É muito apavorante você imaginar o nada, né? Que tudo acabou, que não há nenhuma possibilidade. Aliás, se vocês não leram esse livro, eu recomendo esse livro do Leon Denis. Eu tinha vontade de trazer frases inteiras, porque ele é bonito de ler, é um texto bonito, muito bonito de ler. E ele tem passagens muito interessantes quando ele está falando disso. Né? Ele fala assim, olha, a morte é apenas uma mudança de estado e a destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias a seu funcionamento e à sua evolução. Além do túmulo, uma outra fase da existência se abre. O espírito, sob a sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Ele encontra em seu estado mental os frutos da existência que terminou. E tem o que ele está dizendo aqui, né, antes da gente avançar na questão do medo? Ele está dizendo uma coisa. A morte não existe. Não é legal isso? É vida e morte, mas a morte, como aquele conceito, ela não existe. Não tem vidas passadas, tem corpos passados. A vida é ato contínuo. Eu ponho essa vestimenta, experimento o planeta Terra. Tiro essa vestimenta, vou lá para Marte, experimento viver em Marte. Estou aqui chutando, tá? Alguns vieram de Capela, né? Viveram em Capela. Chega em Capela, tinha uma roupagem, tirou aquela roupagem e veio aqui. Mas o espírito, o DNA, é o mesmo. A gente se reconhece não por essa carinha que a gente está aqui, não. A gente se reconhece quando a gente está no plano espiritual por este outro elemento. Para nós aqui, eu estava dizendo da dificuldade que a gente tem nesse planeta, porque esse corpo nos limita um pouco, né? A gente não reconhece, não relembra o espírito que nós somos. Mas ele é imortal. Para ele, não tem morte. Tem morte para este corpo aqui. Então, nada de vidas passadas, são corpos passados, são experiências passadas, são planetas passados. A vida é continuada. Eu acho excelente essa ideia que ele trouxe aqui para a gente. Então, essa ideia de que tudo acaba, do céu e inferno, né, de que não tem reencarnação, que é tudo matéria, que tudo acabou, é ruim. Mesmo a representação dos túmulos, dos cemitérios, aqueles lugares distantes, onde as pessoas ficam lá enterradas, etc., tudo isso traz para o nosso imaginário uma ideia horrível da morte. Você olha, você se lembra desses elementos, e a gente é marcado por imagens, por filmes, enfim, por coisas vindas das religiões ou dos materialistas, e isso tudo fica impregnado na gente. E a gente fica convencido de que as coisas são assim. Este é um primeiro elemento. O outro elemento tem a ver com a ideia de que a gente acha que há um certo mistério nisso. Né? Há um desconhecido da morte. E o homem fica muito incomodado com o desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou sentir. O que eu vou sentir quando eu estiver morrendo? Será que eu vou me sentir mal? Será que eu vou ter eu vou ficar olhando o meu corpo lá, deitado, e eu estou aqui? Né? Será que o que vai acontecer com esse ser, né? com esse elemento vivo que hoje eu tenho aqui, quando eu fizer esta passagem? Então, esse desconhecido, essa ideia da gente não recordar que o mundo invisível, que o mundo espiritual é a verdadeira casa, e, portanto, quando eu saio desse estado aqui, eu naturalmente vou reencontrar a minha grande origem. Se eu não me recordo disso, se eu não tenho essa informação, realmente eu fico com medo. O que vai acontecer depois? E aí a brincadeira que eles dizem aqui, que ele fala aqui, ele diz assim, olha, a morte nada muda da nossa natureza espiritual, de nossos caracteres, daquilo que constitui o nosso verdadeiro eu. Só nos torna mais livres, donos de uma liberdade cuja extensão se mede por nosso grau de adiantamento. Esse é o único problema. Quer dizer, a gente fica mais livre quando a gente está fora desse corpo, mas isso é medido do quão a gente aprendeu, do quão a gente está adiantado na lição. E é por isso que a gente tem medo. Porque eu não sei o quanto eu estou adiantado na lição. Porque se eu estiver adiantado na lição e eu estou desencarnado, eu vou compreender que é um estado natural.
Eu não vou ficar batendo na porta da minha mulher lá, depois de morto, dizendo, por que você não está falando comigo? Quem é esse cara que você pôs aí agora, depois que eu fui embora? Porque se eu tiver a compreensão de que eu estou num outro estado, né, eu vou entender e eu vou olhar as coisas que estão acontecendo aqui no mundo, naturalmente. Aqui está continuando jornada, amigos que eu deixei lá, e eu estou retornando para uma outra travessia. Então, se a gente tiver esse adiantamento, a gente circula entre o mundo visível e o mundo invisível com muita tranquilidade. E ele diz aqui assim, que eu acho também interessante para a gente ler, né? Tem por exemplo, a gente também pensa o seguinte, olha, não só eu não sei o que vai acontecer, como eu vou perder coisas, não é isso? Eu não vou ver meu filho crescer. Eu não vou ver se o Corinthians foi campeão. Não vou saber. Eu não vou... Ou o Palmeiras. Eu não vou saber quem é que vai ganhar a próxima eleição. Né? A gente fala, tudo aquilo que é minha vida, que é o meu mundo, eu não vou saber o que vai acontecer. Olha só, eu vou me desligar disso, e a gente é apegado às coisas deste mundo. Olha só o que nos diz aqui Leon Denis. A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver o que amamos e deixamos aqui. Do seio dos espaços, seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrem em sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. E até a hora do nosso retorno à carne, porque a gente vai reencarnar, disso participaremos fluidicamente, auxiliando, influenciando na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Eu achei também o máximo isso aqui. Então, não só você pode acompanhar a distância do que está acontecendo aqui, mas como você está trabalhando lá, como você poderia estar trabalhando aqui, é o bem comum. O seu filho, que você está dizendo que você não vai ver crescer, porque você partiu, você, quando está do outro lado, pode contribuir e auxiliar fluidicamente para que ele possa ter uma jornada melhor. Você pode influenciá-lo por meio do seu amor, estando aqui, estando do outro lado. E quando a gente está do outro lado, com consciência e com adiantamento, a gente faz isso muito melhor. Porque quando a gente está aqui ainda nesse corpinho, e a gente ama, estou falando de filho, porque quem é pai é mãe, se não é pai ou mãe, mas tem um irmão ou tem um sobrinho, né, quando a gente estabelece esse amor de família, muitas vezes, quando a gente oferta, e eu vou falar de mãe, porque sou uma, você oferta o seu amor para o seu filho, normalmente é sob condições. Nossa, eu dei tudo para aquele menino, dou toda a minha atenção. Mas, se ele não fizer, não casar com a fulana que você gostou, ou não for fazer a carreira que você acha, o seu amor balança um pouco. Às vezes, o nosso amor aqui nesse plano, quando a gente não tem entendimento, ele está muito condicionado. Eu vibro uma energia muito positiva para aquela pessoa, se ela concordar com aquilo que eu acho que é interessante. Se eu não concordar, eu já vibro mais ou menos. Consigo até mandar meia vibração. Meia vibração, tipo assim, vai até ali, aí pô, eu volto. Quando você está do outro lado, você consegue usar, se você tiver um discernimento, né? Se a gente avançar para o discernimento, você consegue fazer isso com uma intensidade infinita. Tem muitos relatos nesse livro do Leon Denis, e uma outra observação que ele faz com relação a essa questão da perda, né? Porque, então, uma coisa é eu não saber o que vai acontecer do outro lado, eu não saber o que vai acontecer com o meu corpo. A outra coisa é eu vou perder meu filho, eu vou perder meu marido, vou perder não sei o quê, vou perder. Não há perda. Não há perda. Tudo continua, seja estando neste plano, seja estando no plano de lá. E um comentário que ele faz, né, eu estava brincando com essa questão das orações e a questão da prece e de você fazer as suas invocações, e ele fala da força fluídica que é observado, ele dá vários exemplos no livro, quando, por exemplo, num velório, né, alguém está lá no canto emanando uma vibração positiva para aquele que partiu. Você vê o elo chegando assim, e a pessoa, se algum ainda apego tinha ao corpo, né, se o fio ainda não tinha completamente se desligado, porque nós somos, quando a gente veste essa carapaça aqui,
nós nos colamos fluidicamente a essa carapaça aqui, né? A isso aqui. Quando a gente vai embora, os laços vão afrouxando, vai ficando mais leve. Aí tem uma hora que a gente tira e já não tem tanta importância. Mas, às vezes, se você é muito apegado, ainda ficam alguns miasmas, né? Alguns laços que estão postos lá. Então, a oração é extremamente poderosa, tanto para aquele que precisa fazer o desligamento final e seguir para o caminho que tem que seguir, quanto até para aqueles que ficam aqui. Porque isso também reabastece e fortalece a ideia do laço e do vínculo que está posto com a coisa que está do outro lado. Tem uma brincadeira que eu vi quando eu estava preparando isso aqui, que diz que o marido, que era um casal, casados há muitos anos, tal, 50, fizeram bodas de prata, bodas de ouro, tal. Aí o marido morreu, foi lá para o plano espiritual. Passaram-se 2, 3 anos, a mulher morreu também. E fez o quê? Olha, encontrou com o marido lá no plano espiritual. Chegou lá, ela toda feliz. Meu amor, que bom, nos encontramos, que coisa boa, vamos ficar juntos. O maridão falou o seguinte, olha, meu contrato com você era até que a morte nos separe. Aqui tem um monte de anja gata, beijo, não me liga. Então, a gente vai reencontrar, meus amigos, nossos parentes, nossos amigos. Entendeu? A gente vai refazer, retomar. A gente não quer, mas a gente vai retomar esses vínculos. É só uma pequena parede que separam esses dois universos. E um pedido, né, que Leondini fala dessa questão das vibrações, e é muito duro falar, às vezes, isso para uma pessoa que perdeu um ente querido, né? O que eu vou fazer é a seguinte afirmação. Porque, assim, quando você perde alguém na ordem natural, que assim, os mais velhos, né, vão primeiro, os mais novos, etc., talvez seja até mais fácil essa compreensão. Mas quando eu inverto a ordem, né, quando vai uma criança embora, vai um jovem, um adolescente, alguns vão de forma violenta, alguns vão por suicídio, né, por formas não naturais, digamos assim, é muito duro você falar para um pai, para uma mãe, olha, para de chorar. É muito duro, meu amigo. Como é que você vai falar isso para uma pessoa? O sentimento, a dor, a intensidade está posta ali. Né? O pai ou a mãe, enfim, no caso da perda de um filho, sabe que o laço fluídico, quando foi uma morte prematura, está muito vinculado àquele corpo ainda. Né? Sabe que o destino daquele ser, né, que se precipitou num suicídio, por exemplo, que o destino dele era outro, né, que ele tinha ainda muita energia para gastar aqui, e que isso tem, sim, consequências do ponto de vista espiritual. Então, pedir para um pai ou para a mãe para que não faça o pranto devido é muito duro. Né? Mas qual é um alerta que eles dizem aqui? Assim como o amor une, a dor também une. E, às vezes, quando ao invés de eu emanar para aquele que se foi, muito obrigado pelo tempo que você teve aqui, né? Pelo espaço que a gente dividiu junto, segue o teu caminho. Eu continuo te amando e a gente vai se encontrar em algum momento. Né? Se você não faz isso, e você só usa o pranto, você só usa a dor, você reafirma toda vez a perda, o outro ser não consegue seguir com serenidade. Porque esse vínculo fluídico ele é tão concreto quanto um aperto de mão. Ele é tão real e ele é tão forte quanto um abraço bem dado. Eu estou insistindo, a gente se esquece que esse corpo físico é apenas um corpo físico, que a nossa essência não está nem aí para esse corpo físico. O nosso espírito se mistura, ele se irradia, ele expande, ele não tem tempo, ele não tem espaço, ele não tem forma, ele não morre. Este fluido é capaz de, às vezes, acompanhar, dependendo do pranto e da dor, por séculos um irmão. Você vira um obsessor de quem você ama. Porque eu gosto tanto e eu quero tanto que ele volte, eu sou capaz de segurar alguém que precisa seguir a jornada do outro lado. Então, a consciência de que vida e morte é uma coisa só, a consciência de que a vida continua, a consciência de que a gente se reencontra, a consciência que Deus, quando fez a criação do outono, do inverno, da semente, da árvore, das células do nosso organismo que se multiplicam, que morrem todos os dias e que renovam, se a gente se fortifica nessa convicção, chegar e partir, como diz a música, né, é a mesma medida. O trem que chega é o mesmo trem da partida, como canta o nosso maravilhoso Milton Nascimento. Chegar e partir é o mesmo lado.
A gente precisa conseguir desenvolver em nós o desprendimento, a alegria, a disposição para encarar isso. E como é que eu posso ter uma boa morte de corpo? Como é que eu posso realmente fazer essas passagens? Vivendo bem. Não tem segredo. Viva bem, meu amigo. Cuida bem do seu corpo. Ama as pessoas que estão do seu lado. Perdoa durante a jornada. Lembra aquela coisa? Perdoa o seu inimigo durante a caminhada. Né? Não vem jogar, sei lá, coisas no altar, né? Aquela coisa, não vem aqui pedir, se ajoelhar para Deus. Não. Se reconcilia com o seu inimigo. Depois você vem conversar comigo aqui. Não tem uma passagem que fala disso? Então, viva bem a sua vida. Olhe o que você tem no seu entorno, olhe a sua família, olhe o seu trabalho, olhe onde estão as suas potencialidades. Se seu corpo está fragilizado, vai lá, dá uma corridinha, dá uma fortalecida para que ele consiga ter mais algum tempo aqui nesse planeta. Se você está muito apegado a algum aspecto da sua vida, suavize esse aspecto. Se você tem, de fato, raivas, ódios, mágoas, questões vinculadas ou à sua família, a um casamento ou o que for, faça um exercício consciente de liberação desses elementos. Porque, como eu disse a vocês, o corpo não morre. Os laços fluídicos permanecem se a gente não os interrompe. Mas se a gente joga consciência sobre esses elementos, ao invés de dor, eles viram alegria. Ao invés de vínculo, de apego, eles viram uma corrente fluídica de crescimento. Então, eu alimento quem está do outro lado, e lembra que eles dizem aqui, quando você está do outro lado, você também alimenta quem está aqui. E aí, se você faz esse ciclo, você consegue ouvir os seus anjos de guarda. Estão todos aí com você. Seu anjo de guarda. Muitas vezes, o seu pai e a sua mãe, né? Eu, quando estava aqui, eu tive uma sensação que minha mãe estava aqui hoje comigo, né? E quando você se abre para isso, muitos dos seus antepassados que te guiam, que te orientam, estão ali do seu lado, tentando te fortalecer. Já mais, né, digamos, adiantados no desenvolvimento, estão ali tentando dar a você, olha, cara, vai por aquele caminho, vai por lá. Então, quando a gente realmente joga essa intenção de ampliação da nossa consciência, de compreensão da unidade que a gente é, de aceitação da vida e da morte, isso tudo nos potencializa a crescer mais. Então, morrer bem é para fazer o quê? Viver bem. Então, vamos voltar para casa hoje, né? Vamos pensar, olhar nas coisas que estão no nosso cotidiano, vamos pensar o que eu estou apegada, vamos pensar em que raivas eu tenho, estou insistindo nessas pequenas coisas, porque são nessas pequenas coisas. Deus não nos pede para salvar, resolver a guerra da Ucrânia. Não é isso que Ele está pedindo. Se eu puder fazer isso, que bom. Ele está pedindo para que você cuide de você, em primeiro lugar, que nem no avião, não é assim? Máscara em você primeiro, depois você cuida da criança que está do seu lado. Essa é a orientação de todo o sistema de segurança. Cuida de você, do seu corpo, da sua energia, do que você acredita, naquilo que está ao seu alcance e à sua mão, na caridade que você pode fazer, no amor próprio que você pode desenvolver, no não que você tem que dizer em algumas coisas que você tem que colocar limites, no sim quando você tem que flexibilizar convicções arraigadas e ultrapassadas que muitas vezes a gente traz de outras experiências ou de outras encarnações. Faça a sua lição de casa com você, em primeiro lugar. Faça o seu bom viver. Insisto de novo, cuida do seu corpo, que é um mecanismo fundamental para você experimentar o aprendizado aqui na Terra. Cuida dele, mas não se apega demais, porque daqui a pouco ele vai embora. E saiba que é só esse mecanismo que você vai usar para poder estar aqui. E depois, amplie esse cuidado que você tem com você, com as pessoas que estão no entorno. De forma amorosa, de forma carinhosa, de forma plena, entendendo que o outro tem os limites, tem caminhos diferentes dos seus. Se a gente experimentar esse bom viver, morrer é aquela coisa. O trem que chega é o mesmo trem da partida, e está tudo certo. Boa semana para nós, muito obrigada. Obrigada, Miriam. Eu espero que para vocês a palestra tenha sido tão produtiva quanto foi para mim. E após essa palestra maravilhosa, convido todos às vibrações. E vibrar é transmitir aquilo que nós temos de melhor, a nossa melhor energia, aquele amor mais profundo. Então vamos buscar dentro de nós esse sentimento de paz, de amor,
e enviar neste momento para todos aqueles encarnados e desencarnados que sentem dor, para que a espiritualidade leve a eles o conforto, o amparo, o amor. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, aqueles que necessitam de mais carinho, de afeto. Que a espiritualidade limpe os nossos lares e purifique os corações das pessoas que amamos. Vibremos. Pelo nosso planeta, nossa morada nesta encarnação, para que haja mais amor, pelo fim dos conflitos, sejam eles internacionais, sejam pessoais, para que as pessoas se entendam mais. Vamos levar o nosso amor, vamos vibrar essa energia positiva pelo nosso planeta. Pai, mais uma vez nós nos unimos para agradecer. Agradecer pela oportunidade do aprendizado. Agradecer pelo aprofundamento dos ensinamentos deixados por Jesus. Jesus, que saibamos levar as suas palavras a todos aqueles que nos cercam, mas principalmente, irmão querido, que saibamos ser exemplos, que saibamos mudar as nossas atitudes para agir o mais próximo possível de tudo que você nos ensinou. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós iremos para o passe e eu peço licença para ler as instruções do passe. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades. Eu chamo agora o Renato, que fará a condução do passe. Bom, convido os meus amigos trabalhadores do passe para vir aqui à frente, por favor. E após essa palestra esclarecedora que nos coloca numa situação de importante reflexão, agora é o momento do passe. É o momento em que vamos sintonizar com a espiritualidade maior, trazer Jesus para dentro de nossos corações, pedindo muita paz, amor, saúde e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Temos também o passe à distância, um trabalho elaborado por toda a espiritualidade. E neste momento do passe à distância, temos vários amigos que nós colocamos em intenções. Então, peço que todos pensem alternadamente, ora em um, ora em outro, desejando os melhores sentimentos de paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus?
agradecidos pela imensa misericórdia divina, esperamos continuar este tratamento na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Devolvo agora a palavra para a Tânia, que fará os recados finais. Bom, o tema para a nossa próxima palestra será Alienados Mentais. É o capítulo 16 do livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, André Luiz. Neste final de semana, nós estamos com o encontro com a cultura espírita e hoje será lá na unidade de Vila Galvão com o tema Seja Você Mesmo, os desafios da mudança, com o psicólogo e comunicador Mário Mas. Abertura com o Coral Lírios. Será lá na unidade de Vila Galvão, às 17h30. Quer estudar a doutrina espírita este ano? Tem inscrições abertas para o curso introdutório ao curso de doutrina espírita. O curso será realizado às terças-feiras e às quartas, das 20 às 21h30. Início nos dias 4 e 5 de agosto. As aulas são presenciais aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Inscrições e mais informações no plantão de orientações. E o último recadinho. Se você já doou, nossos agradecimentos. Mas, se você ainda quer doar, ainda dá tempo de aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. A campanha do moletom, doações de calças ou blusão, nos tamanhos G, GG e Extra GG, a solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes. Também aceitamos contribuições por depósito bancário e Pix, doando qualquer valor que estiver ao seu alcance. As informações estão nos cartazes do centro, em todos os lugares. Se vocês não acharem, os trabalhadores também informam. Quem quiser participar, ainda dá tempo. Uma excelente semana para todos. Que a espiritualidade os acompanhe até seus lares e que estejamos todos aqui na próxima palestra para mais um aprendizado. Só pedimos que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para a saída, para sairmos organizados e em silêncio, porque os trabalhos da espiritualidade ainda continuam.